Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério. É amanhã a prova, então esse vídeo aqui é um último resumo das leis que vão cair no concurso público do Estado de São Paulo para professores. Aqui este vídeo serve para todos os cargos e vale observar que eu fiz uma apostila de resumão da legislação, a parte de leis do concurso de professores. E assim, o que eu acredito é que cai entre uma e duas questões de legislação. E aí, quem sabe, a gente acerta na mosca, vamos dizer assim. Mas, vou ser bem sincero, bem realista, não acho que cai mais que duas questões de leis. Se cair mais, beleza, mas acredito que serão duas, no máximo. Mas mesmo assim, 2 pontos num concurso que tem 30 questões ajuda muito. E vale observar que, sim, a prova objetiva vale 30 pontos. A prova prática vale 40. A prova prática vale mais do que a objetiva. Porém, na objetiva é o que você vai conseguir a pontuação para avançar as fases. Precisa acertar pelo menos 6 e não zerar em nenhum dos componentes. Então vamos lá. Aqui eu separei alguns artigos, a gente vai lendo e conversando e vai ser bem tranquilo. Bom, primeiro é o primeiro top da lista ali, que é a Lei 7.398 de 85. É uma lei antiga que tem a ver com o Grêmio Estudantil. E a gente sabe como que acontece na prática muitas vezes em muitas escolas. Mas um parágrafo que me chama muita atenção, o terceiro, que diz o seguinte: a aprovação dos estatutos e a escolha dos dirigentes e dos representantes do Grêmio Estudantil serão realizadas pelo voto direto e secreto de cada estudante, observando-se, no que couber, as normas da legislação eleitoral. Então, basicamente, é o seguinte: o Grêmio Estudantil tem que ter voto secreto. Pode ser uma urna, eles vão lá, colocam na folha, colocam na urna lá e depois fazem a contagem. Bom, a gente sabe que na maioria dos casos não acontece isso. Muitas vezes o professor acaba até escolhendo quem vai participar do Grêmio Estudantil. Também acontece algumas situações de que fulano sai muito da sala, vamos colocar no Grêmio Estudantil. Então assim, são várias e várias situações que acontecem na prática que você tem que esquecer no dia da prova e se atentar ao pé da letra. Tem que ter eleição e voto secreto. Ponto. É assim que é eleito o Grêmio Estudantil. Aí, partindo para o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu separei o artigo 4º, que diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, esse artigo 4º aí, é bom você dar uma lida e dar uma decorada no dia que tem chance. Ainda no ECA, aqui para frente, este artigo é o campeão em cair no ECA porque traz muita confusão. Sinceramente, eu mesmo tenho que ficar revendo antes da prova para não confundir. Mas é o 67, que diz que ao adolescente empregado, aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno da escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado, olha só, é vedado o trabalho. Ele não pode trabalhar noturno, realizado entre as 22 horas do dia e as 5 horas do dia seguinte. Então, 10 da noite para frente, não pode. Tá? Das 10 da noite até às 5 da manhã. Então, trabalho noturno não pode. Para esse adolescente, perigoso ou insalubre ou penoso, não pode colocar um adolescente nesse tipo de serviço. Realizados em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. E realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Então,
vale observar esses pontos aí que o adolescente não pode trabalhar. Agora partindo para a LDB, artigo 26A, eu separei, tá? Se você quer ler todos os artigos que têm potencial de cair no concurso, mais uma vez, na descrição do vídeo tem a apostila do resumão das leis que eu fiz para vocês. Apenas R$10 você consegue adquirir esta apostila em PDF, que aí você abre na hora ali a leitura de 30 a 40 minutos, você já leu tudo, vai fresquinho na hora da prova. Artigo 26A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Parágrafo 2º. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. Então, a gente pode observar isso. Pode ser que a banca cobre alguma pegadinha. É facultativo. Não. O ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena é obrigatório. Tem que ter. Artigo 35. O ensino médio, etapa final da educação básica com duração mínima de 3 anos, terá como finalidades a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. Então, sempre aquela ideia de aprofundamento no ensino médio que a gente tem que lembrar. Inciso 2º. A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade às novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. 3. O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. 4. A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. Então, vale observar também aí o artigo 35, tem muita escola de ensino médio. No estado de ensino médio, na maioria das vezes só tem nas escolas estaduais mesmo, municipal não tem. Então, o potencial de cair uma questão da LDB que lidar diretamente com o ensino médio é grande. Artigo 36. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e possibilidade dos sistemas de ensino a saber. Então, aqui que a gente tem que lembrar, olha só, como que é separado aí os itinerários e os componentes. Os componentes, olha só, linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e ciências sociais aplicadas, ciências humanas e sociais aplicadas, formação técnica e profissional. Basicamente é isso. Agora, partindo para a resolução número 1, de 30 de maio de 2012, eu separei aqui, que vai dizer a respeito dos direitos humanos. Separei aqui o artigo 3º, a educação em direitos humanos, com a finalidade de promover a educação para a mudança e a transformação social, fundamenta-se nos seguintes princípios: dignidade humana, igualdade de direitos, reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades, laicidade do Estado, democracia na educação. Então, é esses que eu separei aí dos direitos humanos. Para este vídeo, tá? Se você quer completa, tem a apostila. Lei 15, completa assim, resumo completo. Aqui é enxugamento do enxugamento, esse vídeo aqui. Lei 15.667, artigo 6. Os estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados, deverão assegurar ao Grêmio Estudantil, mais uma vez o Grêmio Estudantil tem possibilidade de cair,
a gente tem que entender a importância. Então, olha só. Espaço para sua instalação e realização de suas atividades. Então, o estabelecimento de ensino tem que oportunizar esse espaço. E livre alocação e circulação de seus cartazes, panfletos, jornais e publicações. Então, tem que ter livre alocação. Pode colocar aqui nos painéis, tal. Vamos falar aqui a respeito do bullying. O Grêmio Estudantil quer falar do bullying. Então, deixe o painel para eles colocarem cartazes, avisos, recortes sobre o bullying. Então, assim, interessante. Aí você tem 2 incisos que foram vetados. E o último inciso, acesso de seus representantes a todas as dependências da instituição. Aí, partindo para a Lei Complementar 1374, o artigo 8, que eu separei, diz o seguinte: nos 3 primeiros anos de efetivo exercício no cargo de professor de ensino fundamental e médio, período que caracteriza o estágio probatório, o docente será submetido a curso de formação e avaliação de desempenho, com foco no desenvolvimento de competências e habilidades de docência no desempenho do cargo. Então, a parte do estágio probatório aí da lei complementar. Depois tem aqui a Lei 16.279, que eu separei o seguinte: o Plano Estadual de Educação terá o prazo de vigência de 10 anos a contar da data da sua publicação, para atendimento das peculiaridades do sistema de ensino do Estado. Eu separei essa aqui por causa dos 10 anos, que a VUNESP gosta muito de trabalhar às vezes com números. Então, se caiu o Plano Estadual de Educação, PEE, qual o prazo de vigência? 10 anos. Qual o prazo de vigência aí? 12 anos, 15 anos, 10 anos, redondinho. Decreto 55.588 de 2010. Aí eu separei aqui o artigo 1º. Fica assegurado às pessoas transexuais e travestis, nos termos deste decreto, o direito à escolha de tratamento nominal nos atos e procedimentos promovidos no âmbito da administração direta e indireta do Estado de São Paulo. Então, tem que tratar pelo nome que eles ali escolhem. Artigo 2º. A pessoa interessada indicará, no momento do preenchimento do cadastro, ou ao se apresentar para o atendimento, o prenome que corresponde à forma pela qual se reconheça. É identificada, reconhecida e denominada por sua comunidade em sua inserção social. Os servidores públicos deverão tratar a pessoa pelo prenome indicado, que constará dos atos escritos. Então, se cair na prova alguma coisa confusa assim a respeito dos travestis e dos transexuais, a forma de tratamento, tem que falar o nome completo da pessoa, ou não, é pelo prenome que ela indicou, caso ela tenha indicado. Parágrafo 2º. O prenome anotado no registro civil deve ser utilizado para os atos que ensejarão a emissão de documentos oficiais, acompanhado de prenome escolhido. Então, foi a pessoa que escolheu. Os documentos obrigatórios de identificação e de registro civil serão emitidos nos termos da legislação própria. Então, foram esses artigos que eu separei para vocês, tá? Então, aqui é mais um resumão mesmo, uma conversa com vocês. Eu espero que vocês estejam tranquilos para a prova. Eu estou bem tranquilo, mas claro que eu pertenço a uma posição privilegiada de fazer a prova, que além de ter experiência em sala de aula, por exemplo, para responder questões de prova discursiva, tenho 2 cargos efetivos. Então, assim, eu vou bem tranquilo para essa prova, sem aquele pensamento que se eu for eliminado do concurso, né, vai ser complicado. Assim, não faz tanta diferença. Sendo sincero com vocês, se eu for reprovado desse concurso, não vou ficar sofrendo, porque já tenho 2 cargos. Então, eu vou assim, bem tranquilo. Mas eu tenho, assim como você, interesse em passar nesse concurso. É um cargo aí no Estado que eu penso em assumir. Mas, assim,
eu espero, não sei se vocês viram, a questão das portarias que saíram aí, bem esquisitas, saiu até na Rede Globo, dos diretores que vão começar a fiscalizar professores em sala de aula. Então, fere a liberdade de cátedra e, enfim, é a maneira de... Como que eu posso dizer, né? Pressiona o professor, de certa forma. É uma fiscalização, a vigilância por parte da SEE de São Paulo. Então, a discussão está sendo ampla, há um debate muito incisivo a respeito disso e vamos ver. Eu espero que não vá para frente essa portaria, porque, veja bem, né? O diretor já tem 1000 coisas para fazer, ainda vai ter que fiscalizar professor dentro de sala de aula. É uma situação bastante complicada. Então, esses tipos de políticas públicas que acabam desanimando as pessoas de prestar o concurso público. Eu não queria falar disso, mas é uma realidade que a gente não pode omitir. Inclusive, tem gente falando assim que deve ser por isso que pediram para gravar a videoaula. Talvez seja por isso, talvez seja. Eles querem saber como é que o professor atua. Assim, é lamentável, mas, enfim, eu estou muito otimista de que essas coisas aí vão acabar não entrando, né? Não entrando na prática mesmo, enfim, porque se a opinião pública for contrária, eles acabam, de certa forma, voltando atrás. Mas voltando ao concurso público, é aquilo. Vai tranquilo, pega a minha apostila aqui, R$10, dá a lida. Aí se cair 2 questões do que você leu, acabou de ler, responde. E assim, vai tranquilo. Quando for fazer a prova, você lê a prova discursiva primeiro. Se você souber responder, responde. Se não, você segura. Nem precisa, não tem obrigação de você responder no começo, porque não é uma redação dissertativa. Redação dissertativa, sim, você responde no começo, porque o que tem na prova objetiva não vai te ajudar em nada, não vai te dar umas lembranças, e fica muito corrido você responder no final da prova. Você já está cansado, é uma produção, querendo ou não, mais extensa, e você argumenta em cima de uma tese. É mais trabalhoso, penoso. Agora, a prova discursiva, respondendo questões que são ali meio que objetivas, vamos dizer assim, só que você vai escrever, é mais tranquilo. Você vai fazer uma análise de estudo de caso. Se pedir algum autor, você não lembrar, você vai responder na prova. Provavelmente vai ter esse autor durante as questões, e aí vai te dar um lapso, né, uma memória. Poxa, eu vi uma questão que falou disso, e aí eu lembrei do livro que eu li. É assim, o cérebro vai trabalhando em stand-by mesmo. Stand-by, enfim. Esses conselhos que eu dou com relação à prova. Não esquece da água, do chocolatinho, para você não ficar com fome, tá bom? E nem desidratada, que vai dar tudo certo. Depois a gente vai conversar a respeito de como foi essa prova no domingo, amanhã. Prometo. Eu acho que não sei se eu faço uma live, hein? Mas comentário vai ter com relação a essa prova. Talvez eu faça um texto também. É isso. Muito obrigado, até a próxima. Valeu.